Bom, queridos espectadores da nossa DEA-TV, o acompanhamento espiritual do ECC em nível regional, ele acontece na presença do padre, juntamente com o casal regional, que visita as dioceses, participa dos encontros regionais e tem a missão de tornar o ECC também algo que leve para uma vivência espiritual. O padre está ali como um alicerce para que o casal também se sinta seguro, se sinta motivado e tenha essa presença do sacerdote, que é muito importante, não só para o ECC, para esse serviço escola, como também para qualquer pastoral, movimento ou serviço da nossa igreja. Nós vivemos um período muito difícil da história da nossa vida cristã, e são muitos os desafios. Penso que talvez o maior desafio nosso como igreja, e apresento aqui o nosso serviço do ECC, seja de fato trazer as famílias de volta para a igreja. Há uma acomodação, um comodismo muito forte de vários aspectos. Nós voltamos com a Santa Missa e a gente viu como foi difícil a gente olhar para a igreja vazia, como foi complicado tudo isso. E nós, como sacerdotes, esperávamos que com o retorno as igrejas ficariam cheias, com pessoas na fila para participar da Santa Missa, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Nós vimos que muitas pessoas se acostumaram. Na vida, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com uma dor, a gente se acostuma com uma situação difícil que a gente vai deixando, vai protelando, vai empurrando com uma barriga, como a gente diz no cotidiano, mas infelizmente, muitas pessoas se acostumaram a ficar sem Deus. Mas eles dizem assim: olha, eu tenho a minha espiritualidade na minha casa, eu rezo na minha casa, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, porque dentro da igreja, todos rezam por todos. É uma oração diferente. É um desafio gigantesco trazer de novo as pessoas para dentro da igreja, nas mais diversas etapas da vida. As crianças que muitas vezes não conhecem a casa do Senhor, não conhecem a casa deles. Os pais não tiveram oportunidade de levar. Os jovens que aproveitaram disso para uma desculpa de não voltar para a casa de Deus. Os casais adultos que se acomodaram diante das suas casas, diante dos seus compromissos e se esqueceram de voltar para a casa de Deus. Talvez seja a oração dos nossos queridos idosos que anseiam e até mesmo diante de riscos muito mais graves, voltaram para dentro da igreja, que tem fortalecido a igreja desse tempo. Fora esse desafio, nós temos outros desafios também. Como chegar nessas pessoas, como transformar essa igreja de mais de 2000 anos numa igreja atual, numa igreja presente, numa igreja que fale a linguagem dessas pessoas. Esse é o nosso desafio como igreja. Penso que talvez esse modo de comunicação, as redes sociais, seja para nós também, nesse momento, um grande parceiro para que nós consigamos, de fato, trazer as pessoas para uma vivência espiritual tão necessária. A gente consegue ficar sem tudo na vida, a gente consegue ficar sem uma casa própria, muitas pessoas moram na rua, a gente consegue viver até mesmo sem a família. Quantas pessoas perderam nesse tempo de pandemia, a família toda, perderam pai, mãe, filho, mas nós não conseguimos de maneira nenhuma viver sem Deus. E esse é o grande medo que nós devemos ter. Nós não devemos ter medo da morte, não. A morte, ela é só uma continuidade daquilo que nós viveremos eternamente. Nós devemos ter medo de talvez morrer sem Deus. E é isso que infelizmente tem acontecido em muitos lares. Eu peço aqui diante da DEA-TV, diante de tantas pessoas que nos acompanham pelo YouTube, que nós tenhamos coragem de devolver a Deus o lugar de dignidade tão importante dentro da nossa casa. Não tenhamos medo de falar para os nossos filhos sobre Deus. Não tenhamos medo de falar para o teu esposo, para a tua esposa sobre Deus. Não tenhamos medo de conversar em família como Deus, de se colocar em oração. Parece que tudo isso foi criado uma barreira para se falar de Deus, mas nós temos que romper com essa barreira, porque somente assim nós conseguiremos conquistar o reino celeste tão desejado por Jesus Cristo. É desafiante? É desafiante, mas é possível. Para aquele que trouxe da vida aquele que estava morto, que curou aquele que estava cego, que sarou aquele que não podia andar, é possível que nós consigamos um gesto simples, voltar para perto de Deus. É isso que ele anseia a todo momento, é isso que a igreja anseia, é isso que o ECC anseia para todas as famílias, que nós voltemos a ter um encontro especial com Jesus Cristo, a razão de tudo, a razão da nossa vida e aquele que vai abrir para nós as portas da eternidade.